Quando você pensa no futuro, você pensa também no envelhecer estável, porque hoje é muito difícil. A gente percebe que a nossa população, não só no Brasil, mas a população mundial está envelhecendo. Não tem jeito, a população mundial está envelhecendo. Aqui no Brasil, obviamente, também. Nós temos também... As pesquisas já mostram que na década de 40, a média de vida era de 45 anos, 50 anos no máximo. Hoje nós chegamos a mais de 70 anos de idade. E muitas vezes as pessoas, enquanto jovem, não pensam no futuro e daí não tem uma aposentadoria, não tem uma renda, e é muito importante que você pense nisso. Nós vamos falar com o nosso próximo convidado exatamente sobre este futuro, para que você não fique desamparado. Principalmente você que trabalha dentro da sua casa, você que... Muitas vezes você não é casada, mas é uma dona de casa. Às vezes mora com a sua mãe, com o seu pai, mas você decidiu fazer os deveres de casa, os afazeres domésticos, que também... é comprometedor, é difícil, demanda tempo, esforço, e as pessoas se esquecem que esta profissão também pode ser considerada profissão de verdade mesmo, e você paga o imposto e pode se aposentar. O Marcos Crivellaro, que é economista, está aqui com a gente hoje justamente para falar sobre esse assunto. Marcos, boa tarde. Obrigada pela tua participação no programa, eu acho super esclarecedor, é o que eu falei. A gente vê hoje, né, Marcos, uma geração que já está aprendendo caminhos para não ter problema na velhice, porque obviamente você começa a trabalhar com essa idade, obviamente você cria oportunidade para ter uma velhice mais tranquila. Sim, só que as outras gerações muitas vezes não tiveram esse pensamento. Exatamente, né? A dona de casa nunca, o serviço de casa nunca foi considerado sequer um emprego. Não, né, Marcos? Nem então, valorizado dentro isso, de casa, né? Então a minha grande preocupação, eu, para te falar a verdade, não sabia que uma dona de casa poderia requerer aposentadoria. E eu queria, você preparou para a gente mais ou menos o que... de como deve ser feito, né? Agora, a primeira coisa que eu quero te perguntar, a pessoa não sabe que tem essa oportunidade, que pode se aposentar. Qual é o primeiro passo se ela já está, por exemplo, já é uma dona de casa, sei lá, há 20 anos, ela tem 40 anos de idade, se casou com 20 e tem aí esses 20 anos que ela não trabalha fora. Ela pode começar a pagar o INSS agora para requerer essa aposentadoria mais tarde? Qual é o procedimento? Para quem já tem esse tempo primeiro. Sim. Eu até coloquei nesse formato, até uma orientação que o próprio INSS sugere. Pode-se perceber que sempre tem como referência o salário mínimo. Certo. Ele é a referência. Então, se você pagar mais 20% de 880, ou pagar um pouco menos, 11%, ou pagar bem menos, 5%, você vai ter benefícios diferentes. Então, aqui no caso, se você pagar o maior valor, então você já está fornecendo para o INSS um valor maior. Certo. Então, aqui, tempo de contribuição, 15 anos. Não há uma ligação com a idade. Então, agora, por exemplo, quem já está trabalhando, igual eu te falei, já há 20 anos, ela pode fazer o retroativo? Tipo, olha, eu quero me aposentar, mas eu já trabalho há 20 anos. Eu tenho como fazer o pagamento daquilo que eu não paguei ao longo desses anos? Na verdade, ela até pode fazer, mas o que é interessante, precisa ver a questão da renda, a possibilidade dela. Porque nessas duas formas, você tem um item que é a idade mínima. Você só pode se aposentar aos 60 anos no caso da mulher. Entendi. A gente está falando idade, né, de senhoras até 60 anos, homens 65. Agora, aqui não há a trava da idade. Aqui, se ele pagar durante 15 anos, então retroativo no caso não, mas ele teria que pagar durante 15 anos 20% de 880. Por exemplo, a pessoa tem 40 anos hoje. Ela vai pagar até os 55 anos. 55 anos. E aí ela já pode requerer a aposentadoria, é isso? Pode requerer a aposentadoria. Pelo menos pagando esse valor. Ela pode pagar mais. É isso que eu ia te perguntar. Ela pode pagar. Esse é o mínimo. Passando de 20%, eu posso escolher o valor que eu quero pagar? Pode escolher o valor até um limite de 4.800, que é um teto. Até porque a gente sabe que quando a pessoa se aposenta, ela tem um valor alto de aposentadoria. Certo. Mas depois vai perdendo esse valor, ele vai perdendo até chegar em patamares muito menores. Então precisa ver a idade dessa pessoa. De repente nem vale tanto a pena ela investir muito aqui. O que não vale? Qual a idade que você acha que não vale a pena? Não, eu acho que essa idade que você está dando como exemplo, né, uma pessoa de 40 anos. Eu acho que precisa ver a renda dela familiar, né? Se ela não trabalha fora, talvez é o marido que vá ajudá-la, ou se ela fizer alguns trabalhos artesanais ou esse, precisa ver a renda que eles conseguem ter. Porque se essa renda for muito pequena, se ela não tiver Você diz a renda familiar. Familiar. Se a renda familiar
for até 2 salários mínimos, então se ela conseguir provar isso, que ela não tem uma atividade, o marido também não ganha, né, um valor muito alto, então aí ela justifica que ela pode, ao invés de pagar os 11%, ela pode justificar e falar, eu vou pagar apenas 5%. Entendi. E aí ela vai ter situações iguais aqui de igualdade, o que é o chamado facultativo. Então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se a pessoa é casada, ela não tem uma outra renda. Não tem. Ela vai pagar só aquele tantinho por mês. Então daí ela vai, se o marido dela ganha R$ 1.800, R$ 1.600 e poucos reais, ela pode pagar, ela não precisa pagar os 20% nem os 11%. Não paga nem 20, nem 11, ela vai pagar 5%. Tá. 5%. E daí quando ela aposenta, ela ganha o quê? Um salário mínimo? Um salário mínimo. E nesse caso aqui dá 2? Aí é o que for calculado pelo INSS. Entendi. De acordo com o tempo que pagou. Isso, exatamente. Então aqui tem a trava da idade e também o quê? Um salário mínimo. Certo, entendi. Então ele ganha um salário mínimo aqui e um salário mínimo aqui, nas duas situações. Aqui não. Aqui se investir mais, vai ganhar mais. Mas daí, Marcos, por exemplo, quanto mais cedo começar a pagar, melhor, né? Sim. Ou não? Sim, se a pessoa se casa agora, dúvida. Tem 20 anos, o marido fala, olha, não quero que você trabalhe. A pessoa que está nos assistindo já vai despertar esse interesse. Então, não uma pessoa de 40, mas uma pessoa de 30, certo. 25, sei lá, né? Então, lógico, poxa, você vê, com 15 anos, ela vai se aposentar bem mais rapidamente. Não vai ter essa trava. Então, ela talvez, tendo condições de pagar, porque a diferença, você até pode achar que é um pouco grande, mas de repente a família tem uma renda familiar que permite, vale a pena. Você está investindo está investindo no futuro, é o que eu falei. Para antecipar isso aí. Que não é um hábito nosso, não, né, não Marcos? Que é o que eu falo, a gente precisa aprender a pensar no futuro. As novas gerações, eu acredito mesmo que já têm pensado. Mas é porque existe uma acessibilidade maior, até em questão de emprego, de empregos informais. Né? Então, isso faz com que a pessoa pense um pouco mais, porque são jovens, é uma outra cabeça. Mas a pessoa que já é casada há muito tempo, que já faz esse trabalho há muito tempo, você também precisa começar a pensar. Tem gente que fala assim, não compensa. Não vale a pena. Não vale a pena, só que é o seguinte, quando você tem 70 anos de idade, por exemplo, 80 anos, que é o que eu falei, a expectativa de vida hoje é muito maior. É muito maior. Você pode ficar sozinho e não tem ninguém para te ajudar. E também não é não é só aposentadoria, tem os benefícios do INSS, uma doença, uma internação. É porque, gente, é assim, o sistema de saúde pode ser ruim, mas nenhum para te ajudar é muito pior. Exatamente, né? Que acho que é isso que é preciso pensar. Em todas as mazelas que a velhice pode trazer, mas os benefícios que você pode ter também e amenizando problemas, amenizando sofrimentos. Aposentadoria por invalidez. Exato. Eu conheço muita gente que nunca pagou a aposentadoria, sabendo que poderia ter pago, porque achava que era uma bobagem. Sim. Hoje não tem convênio, não tem uma renda, porque a pessoa, quando você vai ficando mais velho, você mesmo se limita, porque você descobre que muitos gastos são bobagem, né, Mário? Sim, você vai cortando. Daí o seu custo de vida diminui, mas aumenta por causa de remédios. Remédio. Daí você precisa ter dinheiro. Consultas médicas, precisa pensar nisso, gente. Isso é muito importante. E o importante também, que até já puxando um pouquinho, tomando a liberdade de estender com você, que não é só a dona de casa. Às vezes a pessoa fica desempregada, fica um tempão desempregada, começa a trabalhar na informalidade, porque não arruma emprego, faz um biquinho ali, um biquinho ali. Mesmo você fazendo biquinho, tem que pagar, né, Marco? Você não pode estar descoberto, você não pode estar descoberto. Então, eu acho que o primeiro pensamento é você ter essa assistência. Por mais que tenha aí os seus problemas, você tem uma assistência. Ou por invalidez, às vezes você tem que estar nesse cadastro, né? O Cadastro Único de Programas Sociais do Governo. Você também pode ter acesso a bolsas, porque você tem que existir para esse ecossistema. Então, vamos fazer o passo a passo. Eu resolvo começar a pagar. Você precisa se cadastrar, você precisa Daí se eu me cadastro aqui. Então você precisa entrar nesse cadastro. Tá. E aí até eu levantei uma questão. Que é pela internet? Pela internet, por telefone. Você pode, ou nas agências. Nas agências do INSS. Certo. Antes disso, né, indo no passo a passo, é importante que você tenha um PIS. Aqui é Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal. Então você tem um PIS, né? Então aí você consegue se cadastrar com documentos, identidade, foto, comprovante de endereço. Então você entra num cadastro. Tendo esse cadastro, você vai ganhar o cartão dos programas, e aí você começa a ter esses benefícios. Então,
Aqui, e daí você recebe o quê? Boleto em casa para pagar por mês? Ou pode ser Como boleto, faz? ou pode ser pela internet, tem as duas modalidades. Você tendo o teu nome lá, estando cadastrado, de algum jeito você vai ter um canal para fazer o pagamento. Eles vão te passar o valor todo mês. Aí você faz esse pagamento e aí você entra para o sistema. É importante isso que você falou, a constância, né? Não adianta você pagar um mês, pagar 2. É isso que eu falo. Tem que ser algo Por isso que tem que entrar na sua rotina, né? No seu orçamento. Se você está desempregado e entrou na informalidade, só está fazendo bicos, essas coisas, você tem que continuar pagando. Mesmo que você pague o mínimo. Vamos supor que você pagasse, você tinha um emprego bom, um salário alto e a porcentagem era de, sei lá, 30%, 40%. Agora não dá, mas você não pode, se você deixar de pagar, você interrompe. E daí, quando você interrompe, você prejudica também até na sua solicitação depois da aposentadoria. Então, daí você continue pagando, mesmo que seja os 20%. Se não der, daí tem uma maneira de provar que não tem o dinheiro e paga os 5%, né, Marco? De repente, você pode estar pagando aqui, porque você está numa situação não muito boa. Mas, de repente, você voltou, você melhorou, você pode começar a pagar. Que deve ter um lugar para avisar também, você fala, quero mudar a minha situação. Aí você volta para um patamar maior de pagamento. Aí o cara, no final da história, vai puxar o quanto que você contribuiu para esse órgão. Então, fala, bom, você me deu tanto de dinheiro, agora eu posso te retribuir com esse tanto. Se você não atingir determinado patamar, é salário mínimo. Ponto. Então, você não fica descoberto com salário mínimo. Agora, você ultrapassou determinado patamar, contribui mais, então você também tem direito a um valor maior. Então, isso até o governo tem feito campanhas para, tipo, não desiste. Tem uma outra situação que é o microempresário individual. Você está dizendo da informalidade, sair dessa informalidade, e aí você também tem cadastros específicos, o Sebrae ajuda muito na capacitação. Então, ele é um pequeno profissional. Então, é um cabeleireiro, né, uma manicure, todo mundo tem que pagar. Todo mundo fala, mas eu estou na rua, estou informal. Não interessa. Mas, de repente, o pipoqueiro está lá e vem uma moto e machuca o pipoqueiro. A gente paga imposto demais, ele vai exatamente. Qual hospital? Não pode. Então, ele tem lá uma carteirinha, ele tem um número, ele vai ser assistido. A gente, às vezes, pensa aqui. Até no exterior, a gente muitas vezes não sabe, mas tem caminhos de que se você precisar de uma assistência médica no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, o INSS nosso tem convênio, tem parceria. Sério? Então, você lá fora... Você vê só, eu morei lá 1 ano e meio, conheci tanta gente que veio embora por conta de doença, porque precisava. Tem essa estudantes parceria. Até, que vieram embora por causa disso, porque não tinham... Porque não tinha condição de pagar. Mas precisa tudo documentar, precisa amarrar essa ligação, esse processo. Precisa se informar. Você que está em informação. casa tem que aprender isso. A gente muitas vezes é mal informado, porque a gente não busca informação. Então é importante que você... Por isso que a gente trouxe o Marcos aqui hoje, para que você esteja bem informado, entre no site do INSS, comece a pagar essa taxa da aposentadoria. R$ 177 por mês para você é muito. Ou na pior você pode comprovar, na pior das hipóteses, R$ 44. É um dinheiro que vai valer a pena, porque no futuro você vai precisar dele. Marco, obrigada pela tua participação no programa. Olha, se você quiser esclarecer dúvidas, saber um pouco mais sobre esse assunto, crivelaro@uol.com.br, né, Marco? Marco, muito obrigada, viu?